Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos estudar uma das aplicações do nosso curso, que é máximos e mínimos. Então, primeiramente, vamos contextualizar aqui. Vamos considerar f uma função no domínio U contido no R2, onde leva a imagem com muitos números reais, e nós vamos dizer que o ponto AB, que faz parte do domínio da função f, ele vai ser um ponto de máximo local ou mínimo local. Então, vou falar máximo local, mas o mínimo local é análogo. Ele vai ser máximo local de f se você é capaz de exibir uma vizinhança V contido em U que contém AB, de tal modo que f de xy seja menor ou igual a f de AB para todo xy pertencente a V. A ideia é mais ou menos o seguinte: você tem um ponto ponto AB no seu domínio, e aí você quer analisar que ele é máximo local. Aí você calculou o f de AB que deu uma determinada altura. Para ser máximo local, você deve ser capaz de, em torno do A, construir uma vizinhança de tal modo que quando você olha o gráfico dessa função em torno dessa vizinhança, esse f de AB ele é maior ou igual a todos os f de xy que estão em torno de AB. E aí uma boa ilustração, só uma ilustração que vocês podem ter dessa definição, é como se o AB fosse, vamos dizer assim, a coordenada no seu domínio de tal modo que você alcance o topo de uma montanha. Então, se você pensar o gráfico de uma função de duas variáveis, aquele topo de montanha que vocês já viram em alguns gráficos em aulas anteriores, aquele topo de montanha pode ser visto como uma função que é máximo local, ou se o topo estiver de cabeça para baixo, mínimo local da função. Por que eu digo máximo local e mínimo local? Porque nada impede, e aí eu vou fazer uma pequena ilustração. Lá do cálculo 1, uma função de uma variável, só para facilitar minha linguagem aqui, mas se eu fizesse o gráfico de uma função que tivesse um comportamento assim, o que aconteceria? Nós temos três topos de montanha. Esse ponto que eu vou chamar de A1, esse ponto aqui A2 e esse ponto aqui A3. Estou pensando agora cálculo em uma variável. Aqui nós temos um máximo local, porque se você consegue construir uma vizinhança em torno do seu ponto A1, essa vizinhança aqui, de tal modo que todo mundo que está preso nessa vizinhança perde para o A1, ou seja, o f de A1 é maior ou igual a todo mundo. Esse A2 é mínimo local e esse A3 é máximo local. Observe que nesse A1 você não tem que ele é máximo global. Por que você não tem? Porque, por exemplo, o A3 ganha. O f de A3 é maior do que o f de A1. Isso que eu fiz para uma variável também se aplica para duas variáveis. Às vezes você tem uma montanha aqui no gráfico da função e uma outra montanha maior do lado. Esses dois topos de montanhas são vistos como máximos locais. E esse topo de montanha menor, o que a gente já consegue perceber é que ele não vai ser o máximo global ou o máximo absoluto. E aí, o que eu quero dizer com isso? Então, observando a definição, é exatamente isso. Ó. O f de AB tem que ganhar de todo mundo, para todo mundo dentro da vizinhança, para dizer que é máximo local, ou mínimo local, ele tem que perder, que eu falo ser menor, do que f de xy para todo xy em torno dessa vizinhança. Só que se porventura você tem que essa informação aqui, ela é verdadeira para V igual a U, ou seja, para todo o domínio da sua função, então você, além de dizer que ele é máximo ou mínimo local, você vai dizer que ele é máximo ou mínimo absoluto. Ou global. Tem horas que eu vou falar máximo, mínimo absoluto, tem horas que eu vou falar máximo, mínimo global. Mas ambos são sinônimos. Agora, a pergunta, voltando agora à questão de máximos e mínimos locais, a pergunta é a seguinte: dada uma função f de duas variáveis, quando que nós sabemos que aquela função possui máximo ou mínimo local? O teorema a seguir irá nos ajudar a responder essa questão. Teorema: se f tem um máximo ou mínimo local em AB,
com derivadas parciais de primeira ordem no ponto AB, então o gradiente de f aplicado ao ponto AB é igual a 0, 0. Como é que a gente justifica esse fato? Então, a ideia é simples. Eu tenho que mostrar que a derivada parcial de f em relação a x aplicada a b dá 0, que a derivada parcial de f aplicada em y no ponto AB também dá 0. Então, eu vou fazer o caso particular em x, o y é análogo. Então, considere g de x a seguinte função: f x b, onde b está fixo, né, que é correspondente a b, e aí para cada x você calcula o g de x como sendo f de xb. O que nós sabemos sobre essa função g? Primeira coisa que nós sabemos, que g de a, vamos supor máximo local, só para facilitar aqui a nossa linguagem, é máximo local, e aí eu estou pegando carona no cálculo de uma variável, ou seja, no curso de cálculo 1. Outra coisa que nós sabemos é que g' aplicado em A é nada mais nada menos que... Aliás, antes, o que seria o g' de x? O que seria a derivada dessa função? Bem, se você derivar essa função, o que você está fazendo? Você está fixando a coordenada y e derivando em relação a x. Isso é nada mais nada menos que o fx de xb. O que nós sabemos com essas duas informações? Bem, como g de a é máximo local, isso implica que g' de a é igual a 0. Isso lá do cálculo 1. Como g' de a é igual a 0, agora é só trocar o x por a. Se você trocar o x por a, vou me afastar um pouco, isso quer dizer o quê? Que o fx aplicado em AB, ou seja, eu troquei o x por a, é igual a 0. Portanto, a derivada parcial de f em relação a x aplicado ao ponto AB é igual a 0. A gente praticamente já demonstrou o resultado. Por quê? Porque aqui a gente justificou que o fx de AB é igual a 0. Para você justificar que o fy de AB é igual a 0, basta você considerar a função h de y sendo igual a f. Ficou um pouquinho torto, né? Não acontece. H de y igual a f de a y. E aí o procedimento é extremamente análogo. Que h de b é máximo local, que h' de b é fyx, ay, e você conclui de maneira extremamente análoga, e aí eu já vou direto, você já conclui que o fy de AB é igual a 0. Então você já possui essa informação. E aí, juntando essas duas informações, conclui-se que o gradiente da nossa função em AB é 0, 0. O que faz sentido, porque usando aquela analogia do topo de montanha, lembre-se que o gradiente da nossa função ele é um vetor que aponta qual direção que você deve seguir para ter maior crescimento. Se o seu gradiente é igual a 0, ele está dizendo que você não tem como caminhar e crescer, pelo menos localmente. Você não tem como fazer isso. E no mínimo local segue, vamos dizer assim, uma analogia parecida. É porque, no caso do mínimo local, para qual direção você deve seguir para ter o máximo crescimento? Bem, nesse caso, a gente sabe que se você segue uma direção, você tem o máximo crescimento, o sentido oposto seria o de menor crescimento, né? O maior decaimento. Só que aí, novamente, você cai nessa situação de que você não tem para onde diminuir se você tiver um mínimo local. Uma outra intuição de por que esse resultado é verdadeiro é só vocês lembrarem lá da fórmula do plano tangente para funções. Porque lá na fórmula do plano tangente você tinha o quê? A derivada parcial de f em relação a x vezes x menos x0 mais a derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto y menos y0 mais um z0 igual a z.
Você tem lá a fórmula do plano tangente. Se você coloca que o gradiente é igual a zero, o que você vai concluir é que a equação do plano tangente fica z igual a alguma coisa. Em outras palavras, que o plano tangente ele é paralelo ao plano xy. Então, substitua lá na fórmula do plano tangente que vocês vão ter essa sensação. E que faz sentido, né? Porque se você tem um topo de montanha, o que seria o plano tangente de um topo de montanha? Seria justamente esse plano paralelo ao plano xy. Então, feito esses comentários, ter, vamos dizer assim, ilustrado de maneira um pouco mais intuitiva esse resultado, vamos fazer um exemplo numérico. Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo. F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E já dá para perceber intuitivamente que o 0, 0 ele é um ponto de mínimo local. Na verdade, ele é até mínimo global ou mínimo absoluto. Por quê? Porque não importa os valores de x e y que você substitua, ele nunca vai ser negativo. E quando você troca o x e y por zero, o f de 0, 0 dá zero. Agora, vamos fazer uma comparação com o teorema que acabamos de demonstrar. Então, vamos calcular o gradiente da função aplicado ao ponto 0, 0. Primeiro, a gente precisa calcular o gradiente para todo x e y. Então, vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x, que aí nesse caso vai dar 2x, e a derivada parcial de f em relação a y, no ponto xy, que dá 2y. Se você junta essas duas informações, isso te permite concluir que o gradiente da função em xy é 2x, 2y. Mas eu quero o gradiente aplicado ao ponto 0, 0. Então, isso implica que o gradiente da função no ponto 0, 0, basta substituir o x por 0 e y por 0, que percebe-se rapidamente que dá 0, 0. Bem, o que nós concluímos é o seguinte, que o teorema é verdadeiro. Agora, o gradiente da função aplicado no ponto AB, dando 0, 0, implica que a sua função é máximo e mínimo absoluto? Próxima pergunta. Aqui a gente foi calcular o gradiente, a gente pode procurar todos os possíveis x e y onde isso aqui dá 0, 0, percebe-se que aqui só funciona quando x igual a 0 e y igual a 0. Aí a gente sabe que o gradiente dá um vetor nulo. Como é que a gente sabe, por uma função genérica qualquer, como é que a gente sabe que aquele ponto ali é máximo ou mínimo local, né? No caso que esse teorema fala de um resultado local. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que se a gente encontrou todos os pontos de máximos e mínimos locais? E como encontrar os pontos de máximos e mínimos globais? São várias questões que aqui nós precisamos discutir ao longo das próximas aulas, só que antes, só destacar a seguinte informação. Para todos os x e y, onde o gradiente dá o vetor nulo, a gente dá um nome a esse ponto. A gente diz que esse ponto é o ponto crítico da função. Neste exemplo, a origem é o ponto crítico dessa função. Na próxima aula, nós vamos justamente discutir algumas dessas perguntas. Como é que eu sei quando o gradiente dá o vetor nulo? Quando é que eu sei que aquele ponto é de máximo ou de mínimo local? Então, espero que tenha ficado claro essa aula. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.